A paz do Senhor a todos que nos assistem. É com alegria que nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma lição da nossa revista, a lição de número 5, que traz como tema Celebrando a Segurança do Povo de Deus. E nós temos como textos de referência o Salmo 46. Nós iniciaremos falando primeiro sobre o tópico de número 3, onde nós vamos entender a inspiração de Martinho Lutero ao compor a música Castelo Forte. Foi através deste salmo que Martinho Lutero se inspirou para compor um dos mais lindos e conhecidos hinos, que é o hino Castelo Forte. Esse hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que ocorreu por volta de 1521. Lutero se inspirou particularmente nas palavras de abertura deste salmo, especialmente no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo, repleto de demônios, ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. E o Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Coré, os coraitas, que eram levitas, que serviam no templo com o objetivo de ser enviado ao mestre de canto, para cantá-lo com voz de soprano, a fim de, quando cantassem, destacassem a glória e a soberania de Deus. Provavelmente esse salmo foi criado em uma ocasião onde Jerusalém estava cercada de inimigos. E sem que tivessem que guerrear, Deus livrou os israelitas usando o seu poder. Então, quando se deparassem com situações como essa, quando se vissem cercados de inimigos diante de uma grande batalha, esse salmo era para ser cantado, para que a glória de Deus, para que a soberania de Deus fosse exaltada. E eu gostaria então agora de voltar para o tópico número 1. Nós já entendemos a autoria do hino Castelo Forte, que ela foi inspirada nesse salmo, e já entendemos também um pouco sobre esse salmo. Ele é composto de 3 estrofes, e cada uma desses versículos ele vai trazer para nós situações onde a gente vê o poder de Deus, a manifestação de Deus, e onde o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. E nós vamos começar aqui então no tópico 1, onde fala que a ação do Senhor e a fragilidade humana. Vai destacar a ação de Deus, a ação do Senhor na nossa vida e mostrar o quanto nós somos frágeis. O Salmo 46 ele traz lições profundas ao servo de Deus, no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da nossa vida. Vamos falar então sobre todo esse tópico, falando sobre o que é Deus ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e também ser o nosso socorro bem presente na angústia. A palavra refúgio, ela está expressa no Antigo Testamento e ela se refere à aliança de Deus com seu povo. Essa aliança expressa que ele seria o Deus de Israel, que o seu povo serviria, que ele os abençoaria e guardaria. E o verso 1 ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A primeira estratégia para se proteger quando nos vemos em situações ameaçadoras, momentos de perigos, a primeira estratégia que nós temos, a atitude que nós temos é de procurar um lugar de escape, um lugar que sirva para nós de amparo e proteção. E Deus é esse refúgio. Deus é esse lugar, Deus traz o amparo, Deus traz a proteção para o seu povo. Deus é o nosso refúgio. E Deus também é a nossa fortaleza. Naquele tempo, as cidades eram fortificadas, muito bem preparadas militarmente, fortemente muradas, a ponto de ser muito difícil de serem conquistadas e destruídas. Essas fortalezas também serviam de refúgio para pessoas que procuravam paz em meio às guerras. Davi fortificou a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela foi edificada sobre um monte, fortemente murada, militarmente protegida. Ela era uma fortaleza. E assim como uma fortaleza dessas,
onde as pessoas, no momento difícil, ameaçador, corriam para se sentir protegido, Deus é o nosso socorro, Deus é o socorro, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. É assim que nós devemos ver. Ou seja, Deus é sempre um socorro, está presente em todas as épocas, mas especialmente nas tribulações. O enfoque é: nós encontraremos o refúgio e o socorro em Deus. Deus é a fortaleza do nosso interior. E nesse século tão marcado pelas enfermidades da alma, angústias, complexos, traumas, esgotamentos, nós precisamos enfrentar estes e outros desafios com a confiança de que Deus é a nossa fortaleza. Nós precisamos enfrentar todas as ameaças, todas as tribulações, todas as adversidades da nossa vida, entendendo que nós temos um lugar seguro, que nós temos um lugar de proteção, um lugar onde nós podemos nos abrigar, uma fortaleza que se chama Deus. Deus é nosso socorro bem presente na angústia. E nós não ficaremos assustados, não ficaremos amedrontados, nós não ficaremos apavorados e nem entraremos em pânico. Exatamente por quê? Porque Deus é esse socorro bem presente no momento da minha e da sua tribulação. Nós não temeremos pela nossa vida. Nós não temeremos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo futuro. Nós não temeremos pelos nossos filhos. Não temeremos ser alcançados pela adversidade e destruídos por ela, porque sempre poderemos nos refugiar em nosso Deus. Como um fugitivo da guerra encontrava abrigo e proteção por detrás daquelas muralhas, daquela fortaleza, nós também, em meio à guerra, podemos encontrar abrigo na nossa fortaleza, que é Deus. O tópico 2, ele vai falar agora sobre uma confiança completa em Deus. A confiança prevalece em meio ao caos. A minha confiança, ela não depende das circunstâncias. As circunstâncias não podem mover a minha confiança. Depois de o salmista reconhecer Deus como seu refúgio, sua fortaleza, como seu socorro bem presente na angústia, ele diz assim no verso 2: não temeremos, ainda que. Ele cita as calamidades naturais da época, que representam o que de pior poderia acontecer. Ainda que a terra se mude, se transtorne, trema, se abale, mude de lugar. Quando o salmista traz esses exemplos, me remete a terremotos. Mesmo que tudo isso aconteça, ainda que tudo isso aconteça, eu sei que Deus é a minha fortaleza e eu não vou temer. Ainda que esse fundamento onde eu piso, onde eu me sinto segura, esse fundamento se transtorne, se mude de lugar, eu não terei medo. Ainda que os montes se transportem, caem para o meio dos mares. Talvez ele esteja imaginando aqui aqueles penhascos que durante um terremoto eles se desfazem e caem na água, falésias inteiras. Ainda que mude toda a estrutura do universo e esse universo seja abalado, eu não temerei. E no verso 3 ele cita tempestades. Quem sabe tsunamis, maremotos. O verso 3 diz assim: ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda na fúria dessa tempestade os montes se abalem, eu não temerei. Então, irmãos, ainda que o pior aconteça, ainda que o inesperado venha, ainda que as tribulações cheguem em nossa casa, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu não temerei, você não temerá, porque eu sei que todos os problemas terminarão de forma positiva para a igreja. Porque a tua palavra, ela nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as adversidades, elas terminarão de forma positiva para mim e para você como igreja do Senhor. Todas essas ameaças dos versos que nós lemos representam todo tipo de ameaça que o nosso coração tem. Toda calamidade que já aconteceu e que ainda acontecerá sobre o mundo e sobre a igreja. No entanto, lembremos que o Senhor Jesus, ele usou uma linguagem bem parecida quando falava com seus discípulos sobre o que haveria de acontecer até a sua vinda.
E eu gostaria de mencionar aqui o que está escrito em Lucas, capítulo 21, do versículo 25 em diante. Diz assim: haverá sinais na lua, nas estrelas, angústias entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e de suas ondas. Haverá homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Quando eu li esse versículo, porque os versículos que se seguem, eles dizem que tudo isso anuncia a volta de Jesus. E quando eu li esse versículo, eu vejo aqui que homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. E talvez você está nesse momento onde você está amedrontado, desesperado, angustiado, porque você tem uma expectativa do que pode sobrevir sobre o mundo. Mas eu venho te dizer que Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele continua sendo o socorro bem presente na tribulação, pelo que não devemos temer, ainda que a terra estremeça, ainda que venham pestes, ainda que venham enfermidades que fujam do nosso controle, ainda que os mares se espumejam na sua fúria. Em meio a essas tribulações, nós podemos buscar refúgio em nosso Deus. E é claro que o medo e o temor são reações e sentimentos naturais. Mas à medida que o crente reflete sobre quem é Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que reina sobre tudo e todos, o seu coração pode encontrar calma. O seu coração encontrará tranquilidade, o seu coração encontrará refúgio, porque Ele é o nosso castelo forte, assim como Martim Lutero compôs aquele hino dizendo que Ele é o nosso castelo forte. E se Ele permitir que algo nos atinja, Ele nos guardará para o seu reino celestial, como está no hino Castelo Forte, com Ele reinaremos. O tópico 2.2 vem dizer para nós sobre a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O que significa que Deus é sublime, que está acima de toda a sua criação e de todos os deuses da imaginação humana. Ele está acima. Ele é o Altíssimo. E apesar dele ser o Altíssimo, ele mora na cidade de Deus. Ele está no meio dela, ele está nela, ele vive nela. Ele se refere a Jerusalém, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus quis habitar entre nós. E é um fato espantoso entender e saber que o Criador de todas as coisas, o Deus sublime, Ele veio morar, Ele tem uma cidade, Ele tem um santuário aqui nesse mundo. Embora o nome Jerusalém não aparece aqui, só tem uma cidade no Antigo Testamento que é chamada Cidade de Deus, Jerusalém. Por quê? Porque ali estava o templo, ali estava a arca, ali estavam os sacrifícios, o culto e o ministério levítico sacerdotal, e Deus havia determinado que Jerusalém seria o local da sua morada. Era ali que Deus se revelava, era ali que Deus era adorado, como ele havia estabelecido através de Moisés e posteriormente por Davi. Jerusalém era sua casa, mas você nota que o salmista, ele tem em mente uma outra Jerusalém. Ele diz no verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não tinha rios em Jerusalém, não tinha rios cortando a cidade. Então a que o salmo se refere? Alguns estudiosos entendem que os filhos de Coré, os coraitas, estão fazendo aqui uma combinação de Jerusalém com o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, em Gênesis 2, diz que o jardim era cortado por 4 rios e um deles saía para regar o jardim que Deus havia plantado. O jardim onde Deus passeava e conversava com Adão e que era sua moradia. Então, essa fusão de Jerusalém com o jardim tem um propósito de dizer: Deus habita no meio do seu povo, desde o Éden até aqueles dias de Jerusalém, e de Deus corre um rio. Aqui o salmista faz referência ao rio da graça,
Aqui o salmista faz referência ao favor de Deus. Aqui o salmista faz referência à sua misericórdia, um rio que enche os nossos corações de esperança e de confiança em meio às tribulações e privações dessa vida. Mas quais são os resultados dessa morada? O salmista nos apresenta aqui. No verso 5 ele diz assim: se Deus está nela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da aurora. O povo que está representado aqui permaneceu. Ele não foi abalado. Esse povo sobreviveu, esse povo tem sobrevivido a todo tipo de ameaças e perigos, alimentados pelo rio da graça que flui do trono de Deus e que alegra a sua morada. E quando a gente vê a parte que fala que Deus a ajudará desde o romper da manhã, o verso 5 ele está dizendo isso, e o salmista quer dizer para nós que desde cedinho, desde o romper do dia, Deus virá em auxílio do seu povo. Sabe por quê? Quando os inimigos iam atacar aquelas cidades, quando os inimigos atacariam alguma nação, um povo, eles se organizavam para atacar no raiar do dia. E é por isso que o salmista ele diz aqui que bem cedinho ele a ajudará. A agitação das nações, o cessar das guerras. 2.3. O verso 6 diz assim: as nações se embraveceram, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Deus destruirá seus inimigos. Se Deus mora nessa habitação, ela não será abalada e Deus destruirá os inimigos que vêm contra ela. Aquelas nações que vinham contra o povo de Deus conquistaram muitos reinos. E era exatamente essa afronta que esses inimigos traziam diante de Israel, porque eles queriam conquistar Israel. Como o rei de Senaqueribe, que através do seu capitão, mandou uma carta para o rei Ezequias. E nessa carta estava escrito: quem é Deus para livrar vocês da minha mão? Nós já conquistamos reinos muito mais poderosos e maiores. Quem livrará vocês das nossas mãos? Mas o verso 6 diz assim: que Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve e derrete. No máximo que pode acontecer, e que aconteceu, foi o bramido das nações que abalavam os reinos, outros reinos, mas a voz de Deus dissolve a terra. Com uma única palavra, ele matou o exército assírio. Numa única noite saiu o anjo do Senhor e feriu 185.000 soldados assírios, e a vitória foi dada por Deus ao seu povo. Então, mesmo que o seu inimigo seja grande, mesmo que o seu inimigo seja poderoso, mesmo que você veja esse inimigo como invencível, eu quero te dizer que basta uma palavra da parte de Deus para que ele dissolva, para que ele destrua tudo aquilo que vem contra o seu povo. E se ele mora na habitação que é a sua vida, se ele mora na sua casa, se ele tem um altar na sua vida, entenda que você pode procurar refúgio nele e que ele trará sim livramento e trará vitória para a sua casa. Eu quero concluir com o verso 11 que está escrito: o Senhor dos Exércitos está conosco. Esse é um dos nomes de Deus e retrata seu poder. Ele é o Criador dos exércitos dos céus, ou seja, de toda a criação, do sol, da lua, das estrelas, tudo o que existe. Deus criou como um exército. A natureza obedece à sua ordem. Portanto, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, ele comanda o exército celestial, ele comanda o exército natural. Não há nada que não esteja debaixo do comando de Deus. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso, tem uma aliança conosco, por isso não temeremos, ainda que venha sobre nós diversidade, tribulação, afrontas, perseguições, enfermidades, ainda que estejamos em meio ao caos, Deus está no controle e permanecerá no comando de todas as coisas. A presença de Deus entre nós é como o fluir da graça, da misericórdia que enche os nossos corações de alegria, mesmo em meio às provações. No verso 10,
do Salmo 46, Deus diz através do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque sou eu que faço isso, sou eu que faço assolações na terra, sou eu que ponho fim à guerra, a guerra não é tua, aquieta-te e saibas que eu sou Deus. Se a guerra vem, é Deus que permite, mas esse mesmo Deus que permite é o Deus que põe fim à guerra. Então eu e você precisamos aquietar o nosso coração, porque a guerra não é nossa, a guerra é do nosso Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim, quando ele está dizendo nesse verso 10, ele está dizendo assim: sou eu que tenho o poder e o controle, portanto aquieta-te o teu coração, pare de lutar pensando que a vitória vem por você. Eu sou o Altíssimo, o Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Jacó, que tem um pacto e uma aliança com você. Aquietai-vos, sou exaltado entre todos, sou exaltado sobre as nações, ou seja, tenho o controle de tudo e de todos, estou acima de todas as nações, eu tenho o controle absoluto de tudo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E esse verso ele se repete por 3 vezes nesse Salmo 46. Essa expressão, ela vem para nos consolar, para consolar o nosso coração. A expressão de que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vem para nos trazer conforto, segurança em meio a tantas incertezas e tribulações. Quando inimigos numerosos e maiores do que nós se aproximam e nos faz temer, lembremos-nos, ainda que o mal sobrevenha, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Deus é o nosso castelo forte, aquieta-te. E eu gostaria de encerrar essa palavra fazendo a leitura da música que inspirou Martinho Lutero, que compôs. Martinho Lutero usou a inspiração do Salmo 46 para compor essa música, e eu quero deixar a letra dessa música para que você guarde no seu coração. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Com fúria pertinaz nos tenta Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada traz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu rei. Que você guarde a letra desse hino no seu coração e que você entenda que nós temos Cristo por nossa defesa e que Ele tem para nós, por mais que percamos tudo nessa terra, nós temos um ganho maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue assim, buscando Deus como seu refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento de angústia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.